Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá você, amigo e amiga, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um programa, estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, publicado na coleção Fonte Viva, das edições da Federação Espírita Brasileira. Este programa, ele é gravado, mas você pode se comunicar conosco enviando as suas perguntas, as suas sugestões, solicitando esclarecimentos, através dos seguintes canais: pelo telefone 21 3386 1400, pelo WhatsApp 21 984 86 7633 ou por e-mail estudo-de-emmanuel@radioriodejaneiro.am.br. E nós ficamos aguardando então o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras às 2h30 da madrugada, domingo às 20h50, 10 para as 9 da noite, e no site vocês vão encontrar os 4 últimos programas gravados e no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, /playlist, todos os nossos programas até o dia de hoje. E hoje nós vamos estudar a mensagem número 45 do livro Caminho, Verdade e Vida, que será lida pelo nosso companheiro, conselheiro, diretor da nossa rádio, João Nogueira. Do livro Caminho, Verdade e Vida, autoria do nosso querido Emmanuel, psicografia do nosso também queridíssimo e saudoso Chico Xavier, Conversar. E Emmanuel se baseia na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29, quando Paulo diz: "Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem." E Emmanuel comenta: o gosto de conversar retamente e as palestras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraterno. As almas que se compreendem nesse ou naquele setor da atividade comum estimam as conversações afetuosas e sábias como escrínios vivos de Deus que permutam entre si os valores mais preciosos. A palavra precede todos os movimentos nobres da vida, tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Jesus legou o Evangelho ao mundo conversando. E quantos atingem mais elevado plano de manifestação prezam a palestra amorosa e esclarecedora. Pela perda do gosto de conversar com alguém, pode o homem avaliar se está caindo ou se o amigo estaciona em desvios inesperados. Todavia, além dos que se conservam em posição de superioridade, existem aqueles que desfiguram o dom sagrado do verbo, compelindo-o às maiores torpezas. São os amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes. A palavra, porém, é dádiva tão santa que, ainda aí, revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que a insulta e desfigura, colocando-o imediatamente no baixo lugar que lhe compete nos quadros da vida. Conversar é possibilidade sublime. Não relaxes, pois, essa concessão do Altíssimo, porque pela tua conversação serás conhecido.
Então, mais uma vez, Emmanuel trazendo reflexões importantes para todos nós. E, como nós costumamos fazer, nós vamos rever a carta de Efésios, de Paulo, aos Efésios, no capítulo 4. Esse texto nós já lemos aqui algumas vezes, já estudamos, e às vezes eles se complementam, mas tendo em vista o assunto aqui, nós vamos voltar a estudá-lo. E cada vez que a gente lê, cada vez que a gente estuda, a gente percebe alguma coisa que nas vezes anteriores nós não tínhamos percebido. Então Paulo, na sua carta aos Efésios, ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então ele já se coloca que ele é preso do Senhor. Quem lê aqui de imediato vai pensar, mas preso do Senhor, como é isso? É porque ele assumiu de tal maneira o exemplo que Jesus deixou e a tarefa que Jesus passou para ele, de divulgar o evangelho aos gentios, aquele povo que não era o hebreu da época, a todo mundo, em outras palavras. Então ele está preso nessa tarefa, e não é uma prisão como a gente costuma entender, de sofrimento, não. É aquela prisão que a gente diz da moral do dever. É o meu dever é fazer isso, e eu faço isso. Embora eu use o termo aqui preso, como Paulo coloca, eu estou preso ao meu dever, mas é o dever que eu escolhi, que eu entendo que é aquilo que deve ser feito. Então é muito importante essa colocação, E ele recomenda que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Cada um de nós tem a sua vocação. E particularmente no texto, que é conversar, que é falar, principalmente aqueles que falam, como eu estou falando agora, a nossa responsabilidade é maior ainda, porque eu estou usando uma vocação, a facilidade de falar, para poder passar mensagens a melhor possível para aqueles que nos ouvem, para aqueles que vão estudar junto comigo as mensagens de Emmanuel. E Paulo continua: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Essa palavra, Paulo usa ela diversas vezes, longanimidade. E ela quer dizer o seguinte: suportar com firmeza as contrariedades em benefício de outrem. É só perguntar para uma senhora que seja mãe, e ela vai explicar exatamente o que é isso, não é? Suporta contrariedades em benefício de outro. Quantas vezes ela se priva de coisas em benefício de seu filho? Então, para as mães, ela já tem esse dom, ela já tem essa facilidade. E nós, principalmente os outros, os homens, que nós não temos essa sensibilidade, aquelas mulheres que ainda não foram mães, elas talvez não tenham desenvolvido essa capacidade. Então, suportar as contrariedades em benefício de outro. Não é o que eu quero, é aquilo que precisa ser feito. E com firmeza, quer dizer, não é hoje sim, amanhã não. É todas as vezes que for necessário, nós vamos suportar com firmeza as contrariedades, desde que beneficie aquele outro. E aí ele coloca: suportando-vos uns aos outros em amor. Porque a ideia de suportar dá a ideia de que eu estou sendo forçado, Mas não, a ideia é de apoio. Apoiando uns aos outros por amor. Então é o que a mãe faz em relação ao seu filho, o marido faz em relação à esposa, a esposa em relação ao seu marido, e assim por diante. Então, nos apoiando uns aos outros por amor. Paulo continua: procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Então, na medida em que eu faço
o meu desprendimento em relação ao outro, que eu faço, as minhas atitudes são todas por amor, que eu falo por amor, eu estou me mantendo em espírito unido àquele outro que está junto a mim, pelo vínculo da paz, que é o mais importante, do equilíbrio. E aí Paulo ainda nos diz, há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então é interessante, né, que nesse pequeno trecho ele traz para nós também várias informações. Um corpo e um só espírito. Então, isto aqui quer dizer, nós somos todos um no Senhor, na nossa fé. Ele fala do batismo, que naquela época era uma das atividades, né? Jesus foi batizado, batizou outras pessoas, e os apóstolos batizavam. E hoje esse batismo nós entendemos como espíritas que é a nossa transformação. É o momento em que a gente adota o Evangelho de Jesus e procura segui-lo. Nem sempre a gente consegue, mas é o nosso esforço para nos melhorarmos que vai ser a confirmação desse nosso batismo. Alguns cristãos ainda usam essa cerimônia, né? Os católicos, os evangélicos, algumas linhas da Umbanda e outras religiões, eles têm o batismo. Então, é um símbolo bonito, mas o mais importante é a real transformação das pessoas conscientemente. E Paulo nos lembra que um só Deus, que é Pai de todos, que está sobre todos, e é por todos, ou seja, Ele zela por todos nós, e em todos nós, quer dizer, está dentro de nós. Então, esse Deus onipresente, esse Deus que sabe de tudo que acontece em tudo que é lugar, inclusive dentro de cada um de nós. E aí ele destaca, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. E quais foram os dons que Cristo nos demonstrou? São todas aquelas virtudes que ele conquistou nas suas vidas anteriores, no seu desenvolvimento, e que quando ele estava participando da criação do nosso planeta, ele já era o Cristo. Então ele já era um espírito totalmente desenvolvido, preparado para essa tarefa. E esses dons é que nós temos que buscar. Então, Deus colocou para nós os nossos dons, porque Jesus, como ele diz aqui, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, acabou. Ninguém mais é preso a nada. E deu dons aos homens, quer dizer, deu capacidades para que nós as desenvolvêssemos. E aí ele continua. E ele mesmo deu uns para os apóstolos, quer dizer, Jesus passou alguns dons para os apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ou seja, todos nós temos dons que nos foram dados por Deus Pai, que Jesus demonstrou para nós, e agora nós temos que desenvolvê-los. Quem for apóstolo, haja como apóstolo. Quem for profeta, haja como profeta. Quem for evangelista, divulgue o evangelho, né? E aqueles que são pastores e doutores da lei, pastores, padres, dirigentes de casas espíritas, dirigentes de qualquer grupo, das chamadas igrejas, né? Como eclésias, né? Como dizia o Paulo. Então, qualquer dirigente tem esses seus dons que precisa desenvolver e passar para o rebanho, para aqueles que são seguidores, para aquele grupo que está reunido em nome de Jesus. E Paulo continua, querendo o aperfeiçoamento dos santos, os santos aqui no sentido de todos aqueles que realizam a vontade do Pai, aqueles que vivem dentro
dos preceitos do Evangelho. Então, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, daquele corpo da igreja, do corpo real, do corpo espiritual, da união de todos, seguindo o Mestre Jesus. E ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, uma única fé, todos confiando, acreditando, e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então vejam como ele coloca para nós a importância de que nós tenhamos a fé, que essa fé esteja unida, reconhecendo, que Jesus é o Filho de Deus que veio para nós como homem perfeito e é o grande modelo para todos nós. E mais à frente ele diz, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, o Cristo. Então nós temos um trabalho para crescermos espiritualmente, seguindo o grande modelo. E aí ele vai concluindo, e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então, nós ainda estamos separados de Deus e do próprio Cristo pela nossa ignorância, aquilo que a gente ainda não sabe, mas muitas vezes pela dureza do nosso coração. Por isso que se diz, abra o seu coração, seja sincero, seja verdadeiro, ainda que muitas vezes você desagrade as pessoas, mas você tem que ser você mesmo. Não pode fingir, Seja verdadeiro. E aí, Paulo continua, mas vós não aprendestes assim com o Cristo, ou seja, se tendes ouvido e neles fostes ensinados como está a verdade em Jesus. Então nós já ouvimos, nós já aprendemos, então agora nós já sabemos qual é a verdade. Que vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelo engano, pelos erros, por aquilo que precisa ser eliminado, e nos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem em verdadeira justiça e santidade. Por isso, aí é prático, deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. E esta passagem ela é muito interessante. Nós vamos nos irar, nós vamos nos chatear, nós vamos nos aborrecer, mas nem por isso nós devemos pecar. Ou seja, contrariar o Evangelho. Enche a boca de água, aquele velho exemplo, respira, faz uma meditação, entra em oração, até passar aquele mal-estar, aquele desconforto todo. E é por isso que ele diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. E em complemento, não deixa o sol se levantar se você passou a noite toda ainda irado. E isso para os casais é o melhor exemplo. Nós, casais, muitas vezes nós brigamos uns com os outros, nos desentendemos, mas é importante que a gente se perdoe o nosso parceiro, a nossa parceira, antes do sol se pôr. E se ainda assim a gente for para a cama, chateado e dormir, às vezes até passar uma noite ruim, quando amanhecer é a hora da reconciliação. Então, não se ponha e não nasça o sol sobre a nossa ira. Como é importante a gente fazer esse exercício. E ele complementa, não deis lugar ao diabo. Porque o diabo é isso, é essa contrariedade, esse mal-estar que a gente vai ficando, esse sofrimento que a gente faz um para o outro. Então nós temos que aprender a lembrar que nós somos um no Cristo e que a gente tem que seguir em frente. E ele vai mais direto ainda, e aquele que furtava não furte mais, antes trabalho, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então se a gente estava em erro, esquece o erro, passa a fazer correto.
né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Ou seja, transmitir o bem, aquilo que for de melhor. E assim, então, Paulo nos alerta, e Emmanuel nos alerta mais detalhadamente, em que ele diz: o gosto de conversar retamente e as palavras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraterno. Então nós temos que conversar retamente, ou seja, dentro do Evangelho, dentro da moral cristã, dentro da justiça. E as palestras devem ser edificantes. Não vamos falar do mal. O mal a si pertence, o mal já se basta. Então não vamos divulgar coisas que vão fazer mal para o outro. Se está fazendo mal para mim, para que eu vou fazer mal para o outro? Então eu me calo. Eu tento passar, ao contrário, a mensagem positiva, aquilo que for melhor, e tentar desfazer exatamente aquele mal-estar que as pessoas têm. E isso é o que ele coloca nas relações, o legítimo amor fraternal. É nós nos relacionarmos como irmão, um ajudando o outro, né? Muitas vezes, nas nossas conversações, né, o Emmanuel nos lembra, né, que existem setores de atividades comuns, né, que estimam a conversação afetuosa e sábia, como escrínios, porta-joias, olha que beleza, como escrínios vivos de Deus, porta-joias, coisas de valor de Deus, que permutam entre si os valores mais preciosos. Então eu vou permutar aquilo que eu tenho de melhor, e não aquilo que eu tenho de ruim. A palavra precede todos os movimentos nobres da vida. Tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Então a palavra, ela tem um poder muito grande. No início, no princípio, era o verbo, não é? E depois é que foram se materializando as coisas pela vontade de Deus. E nós temos esse poder que Deus nos deu. Então nós devemos prezar a palestra amorosa e esclarecedora, como Jesus nos ensinou. Nós temos que conversar com as pessoas e, através dela, poder avaliar se aquele irmão está caindo, se ele está estacionado, e poder ajudá-los naquele momento, muitas vezes difícil, né? Então, a palavra é dádiva tão santa que ainda aí revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que está insultando, desfigurando. Então, qual é a palavra que eu estou passando? E quando eu digo a palavra, não é só aquilo que a gente expressa, não, pela boca, mas pelos gestos, pelas nossas atitudes. Porque às vezes eu estou dizendo um sim, mas eu estou querendo dizer não. E a pessoa que está me olhando, ela percebe perfeitamente. E o contrário, né? Ao contrário também acontece. Eu estou dizendo não, mas eu queria dizer sim. Então, é muito importante que a nossa palavra, como disse Jesus, seja o sim, sim, não, não. Que ela expresse exatamente aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está sentindo, e que ela possa sempre edificar. É esse o grande exercício que nós temos que fazer. Conversar é possibilidade sublime, diz Emmanuel. Não relaxes, pois essa concessão do Altíssimo, porque pela tua conversação serás conhecido. Então nós temos aqui um dever, né? Como disse Paulo, nós estamos presos ao Cristo e a nossa prisão é exatamente essa. Seguir o seu modelo, transmitir para os outros, nos transformar, transmitir para os outros, para que todos tenham a chance de se tornarem os novos homens, as novas mulheres, os novos seres humanos que crescem passo a passo em direção ao Pai. Que nós não podemos relaxar nas palavras, nós temos que estar sempre conscientes de que nós vamos ser reconhecidos e temos responsabilidade naquilo que a gente fala, mas principalmente no exemplo que a gente dá para aqueles que estão no nosso entorno. Meus irmãos, o texto daria para a gente trabalhar um pouquinho mais, mas um pouco de cada vez.
A palavra é importante e nós vamos seguir em frente. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.